Marcos, por favor, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 11 em diante. Nós refletiremos sobre uma temática tão importante: quando ver não é suficiente. Quando enxergar não é suficiente. Marcos 8, verso 11 em diante. Bruno, Sara, tudo bem? Como é que foram aí os nossos cariocas? Tomaram o sol de 40 graus? Viagem boa? Namoraram muito? Maravilha, gente, que bom. Marcos 8, verso 11 em diante. Diz-nos assim, esta que é a palavra do Senhor. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E o texto é enfático em dizer que, tentando-o, pediram um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: porque esta geração pede um sinal. Em verdade lhes digo que nenhum sinal lhes será dado. Nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo se nenhum só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos. E tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir, dizendo: ele diz isso porque não temos pão? Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam, nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem? Tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Vocês devem se lembrar muito bem, depois que Jesus ressuscitou, ele aparece algumas vezes aos seus discípulos, e eles estão nos lugares com as portas fechadas, janelas trancadas, com medo do Império Romano poder capturá-los e fazer com eles o que fizeram com o seu Senhor. E numa dada ocasião, os discípulos disseram a Tomé, um dos apóstolos: Jesus apareceu a nós. As mulheres também disseram a Tomé: o próprio anjo apareceu para nós no sepulcro, dizendo que ele ressuscitou. Lembra da frase de Tomé? Eu só vou crer se eu vir os buracos dos cravos que perfuraram suas mãos. Eu só vou crer se eu colocar a minha mão em seu lado, que foi perfurado pela lança. Numa certa ocasião depois, os discípulos estavam reunidos, e aí Jesus aparece com os discípulos com as portas trancadas, olha para Tomé e diz: está aqui os furos dos cravos, está aqui o lado perfurado pela lança, coloque a mão. E aí Tomé se prostra e diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus faz uma das declarações mais belas do Evangelho: bem-aventurados são aqueles que creem pela fé, sem precisar ver. Tomé é o exemplo claro de tantos hoje, que dizem: eu preciso ver um milagre, eu preciso ver uma exposição espetacular de Deus agindo na história para crer. Eu preciso de uma prova de que Deus realmente existe. Se eu tivesse pelo menos uma evidência incontestável. Só que Jesus revela nesse texto algo surpreendente, que o problema meu e seu, o problema em geral do ser humano, não é falta de evidência. O problema do ser humano é dureza de coração. É dureza de coração porque até chegar em Marcos capítulo 8, vários sinais e maravilhas já haviam acontecido. Volte às páginas da sua Bíblia, por favor, até o final do capítulo 4 de Marcos. Você vai perceber no final do capítulo 4 de Marcos, que Jesus entra no barco cansado depois de um dia de ensino com seus discípulos. Vem uma forte, poderosa tempestade que tumultua aquelas águas com a ventania também muito forte. E Jesus, com uma palavra de ordem, silencia aquela tempestade, acalma aquela ventania. Ele é Senhor sobre os elementos da natureza. Você vai perceber aí no capítulo 5 de Marcos, em especial nos 23 primeiros versos, que Jesus chega à terra dos Gerazenos ou dos Gerazenos. E ali, com uma palavra de poder, ele expulsa uma legião de demônios de um homem profundamente perturbado,
Os demônios entram numa manada de porcos, cerca de 2.000 porcos, e os porcos se precipitam no lago de Genezaré, no mar da Galileia, e ali morrem. Jesus não é só Senhor sobre os elementos da natureza, Ele é Senhor sobre os demônios também. Você vai perceber ainda depois do versículo 23, do capítulo 5 de Marcos, que enquanto Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, uma mulher há 12 anos doente, simplesmente toca nele. Depois de ter gastado todos os recursos em médicos, exames, os sistemas mais modernos de saúde, e é imediatamente curada. Ele não é só Senhor sobre os elementos da natureza ou sobre os demônios, Ele é Senhor sobre a vida. E o final do capítulo 5 de Marcos nos mostra que Jesus chega até a casa de Jairo, sobe ao quarto daquela menina, ela está morta, ela só tem 12 anos. E com uma palavra, uma frase de ordem, Talitá cumi, menina, eu te mando, levanta. A morte se ajoelha diante daquele que é o Rei da vida. Jesus ressuscita um ser humano que havia literalmente morrido. Esses sinais se espalham. Depois disso, Jesus ainda anda sobre as águas. Depois disso, no capítulo 6 de Marcos, Jesus multiplica pães e peixes. Depois disso, no capítulo 8 de Marcos, Jesus mais uma vez multiplica pães e peixes. Na primeira ocasião, para uma pequena multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Pode beirar 20.000 pessoas aí. Sobram 12 cestos cheios. Na segunda ocasião, Jesus multiplica pães e peixes para 4.000 homens. Novamente, sem contar mulheres e crianças. Multiplica esse número. Afinal de contas, as pessoas não tinham TV, não tinham os métodos contraceptivos. Era filho aos montes. Mais de 20.000 pessoas. Na segunda ocasião, sobram 7 cestos cheios de pão. Então, o que faltava para a liderança religiosa aqui presente para os fariseus, não era evidência, era um coração humilde, um coração transformado. Os líderes religiosos chegam até Jesus e testando-o, porque o texto é claro em dizer que eles estão provando Jesus. Manda um sinal cair do céu. O coração está endurecido. E esse texto revela 3 tragédias espirituais. E eu peço para que você examine sua vida, se uma dessas tragédias não está enredando o seu coração, a fim de tentar fazer com que você caia em suas armadilhas. A primeira tragédia é o coração que rejeita, apesar de todas as evidências. A segunda tragédia são as influências do mundo que corrompem. A terceira tragédia é achar que conhece Jesus, quando na verdade não compreende quem de fato Ele é. A gente vai falar sobre quando enxergar, quando ver com os olhos físicos, não é suficiente. É sobre isso que esse texto fala. Os versos 11 e 13 de Marcos 8 nos mostram os corações que rejeitam Jesus. Note o verso 11. Os fariseus, liderança religiosa daquela época, começa a discutir com Jesus. E o texto é claro em nos dizer que a intenção deles não era aprender, mas colocar Jesus à prova, tentar Jesus, colocar Jesus, se é que fosse possível, e não seria, em algum tipo de armadilha. Eles querem um sinal do céu, algo espetacular. Só que no verso 12, Jesus diz algo surpreendente. Jesus arranca do seu íntimo um profundo gemido. Isso é revelador, porque mostra que Jesus é ser humano, como eu e você somos. Diante da incredulidade, da dureza do coração, apesar de todas as evidências, Jesus não permanece indiferente, passivo. Ele sofre. É uma dor espiritual. Aquele por meio de quem as estrelas foram criadas. Aquele que criou as multidões de seres angelicais. Você imagina um negócio desse? Isaías, no capítulo 6 de seu livro, entra no templo e ele tem uma visão espiritual. E ele vê Deus assentado no alto e sublime trono, com anjos especiais, com 6 asas, na presença de Deus. E o ambiente cheio de fumaça, dada a reverência daquele lugar. 2 asas cobrindo os olhos, 2 asas cobrindo os pés, 2 asas voando e declarando: Santo, Santo, Santo. Esse Jesus que criou esses anjos, essas criaturas angelicais e todas as coisas, todo o universo, se encarna.
demonstra de forma muito clara que ele veio para tripudiar sobre os demônios. Ele veio para libertar as pessoas cativas do mal. Quando ele ressuscita aquela menina no capítulo 5 de Marcos, ele declara que através do ministério dele, ele veio para dar vida a todos nós que estamos mortos. E quando ele é confrontado com a dureza do coração, Jesus sofre. Deus sofre com nossa incredulidade. E é lamentável as evidências não serem suficientes. E as evidências não são suficientes porque o problema não são os milagres. O problema tem uma raiz mais funda. O problema é o seu coração. O problema é o meu coração. Esse é o problema de todo ser humano. E no final do verso 12, Jesus traz uma expressão muito forte. Jesus diz: por que essa geração pede um sinal? E ele é claro: nenhum sinal será dado a vocês. Só que Marcos, capítulo 12, verso 39, e eu peço você que deixe marcado aí, vá para Marcos 12, por favor. Volte aí, por favor, um evangelho. Perdão, Mateus, Marcos não, Mateus. Volte um evangelho, Mateus, capítulo 12. Mateus registra uma informação importante. Mateus, capítulo 12, verso 39, registra que Jesus responde àquela liderança religiosa. Uma geração perversa. Jesus traz à tona o que está no coração daquelas pessoas. E além de ser perversa, essa relação é adúltera. Eles traem a Deus. Essa geração pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, Jesus está dizendo aos fariseus que o único sinal que lhe será dado será sim o sinal do céu. Será um sinal definitivo de que ele é Deus. Mas mesmo depois que esse sinal for dado, eles continuarão não crendo. Jesus ressuscitará dentre os mortos. Através do poder do Espírito Santo que o ungiu para a missão como Messias. Ele estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Mas ao romper da manhã de domingo, estamos próximos à Páscoa, onde celebraremos a ressurreição. A pedra de tonelada será removida. E aquele por meio de quem céus e terra foram criados, o doador da vida, ele mesmo ressuscitará da morte, triunfando, oficializando a sua vitória, sua obra perfeita no Calvário como nossa vitória nele. Nenhum sinal será dado a vocês, fariseus, a não ser o sinal de Jonas. Jonas era um profeta, é isso que Mateus chama Jonas, um profeta. Jonas, ao estar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, estava profetizando o que aconteceria com o Filho de Deus. 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E ao romper da manhã ressuscitaria, e Jesus diz, esse é o sinal que lhe será dado. O sinal mais importante de todos. Mas quando Jesus foi ressuscitado no poder do Espírito Santo ao 3º dia, o que os fariseus fizeram? Os fariseus foram até Herodes, um líder corrupto, até Pilatos, e disseram o seguinte: se a gente não fizer nada, a conversa sobre a ressurreição desse homem fará mais mal do que quando ele estava vivo. Então os fariseus, com Pilatos e Herodes, subornaram os soldados, para que não dissessem nada, para que dissessem que Jesus foi roubado do sepulcro. Nem mesmo um sinal do céu seria suficiente, como não foi suficiente, para levar essa liderança religiosa endurecida a acreditar. E aí, gente, o texto termina de forma tão triste. O texto no versículo 13 de Marcos 8 nos diz que, deixando-os, Jesus embarcou e foi para o outro lado. Deixando os fariseus, Jesus entra no barco e vai para o outro lado. O que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que quando o coração rejeita deliberadamente a luz do Evangelho, chega um momento em que a luz se afasta de nós. Cuidado. As pessoas, elas podem conviver com celebrações religiosas, elas podem conviver com o sagrado,
e ainda assim terem um coração tão endurecido, que chega um determinado momento da jornada, onde não há mais esperança para elas, e o sagrado simplesmente se afasta, porque o coração endureceu demais. Essa postura, não se engane, continua nos dias de hoje. Quando eu tiver mais certeza sobre Deus, eu vou seguir. Quando Deus fizer algo extraordinário, eu mudo. O problema raramente é falta de prova, gente. Deus já deu o maior de todos os sinais, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem rejeita a ressurreição de Jesus e a pessoa de Jesus, rejeita o próprio Deus. Resiste à verdade. E para quem deliberadamente, repetidamente resiste a essa verdade, o que Deus faz é se afastar. Como Deus se afasta? Ele solta a corda que segura essa pessoa e diz: siga os seus próprios caminhos, siga a sua vida à sua maneira. E esta é mais uma maneira de Deus demonstrar o seu juízo santo sobre as pessoas, entregando as pessoas endurecidas a si mesmas, para que elas, dado o fato de estarem profundamente endurecidas, sigam suas vidas longe da luz. O texto segue dizendo nos versos 14 e 15, não só mais sobre a influência religiosa de um coração duro, mas outras influências que corrompem. Os versos 14 e 15 nos fala que os discípulos estão no barco com Jesus, e eles se esquecem de levar pão. E aí Jesus diz a eles: vede, tenham cuidado, fiquem atentos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E Jesus adiciona um outro fermento, e com o fermento de Herodes. Fermento, caro irmão, irmã convidado, na cultura dos judeus, simboliza aquela influência que se espalha. Tem até um texto bíblico que diz que um pouco de fermento faz toda a massa crescer. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Jesus está nos alertando aqui sobre duas influências perigosas: o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Vamos falar rapidamente sobre cada um deles. O fermento dos fariseus. Jesus usa essa palavra fermento para falar dessa influência que age silenciosamente e se espalha. Aquele pouco de elementos que, colocado numa massa, influencia toda a estrutura. A imagem é muito conhecida no mundo judaico. Quando Jesus fala aqui, cuidado com o fermento dos fariseus, ele está falando da mentalidade espiritual dos fariseus. Qual que era a mentalidade espiritual dos fariseus? Eram homens extremamente religiosos. Conheciam a palavra de Deus, a lei do Antigo Testamento. Bonito, né? Conheciam a Bíblia. Decoraram a maior porção das Escrituras. Colocariam a mim e a você no bolso. Sabe, essa desculpa nossa para nossa preguiça? Eu tenho dificuldade de decorar versículo bíblico. Mas sabe, escalação da seleção brasileira, vai conversar sobre filme, série, traz a descrição de todo o roteiro, nome de personagem. Meu Deus, sabe tudo. Mas eu tenho dificuldade em decorar um versículo bíblico. Os fariseus dariam um show em nós. Tinha uma Bíblia decorada no coração. Jejuavam. Qual foi a última vez que você jejuou? Os fariseus oravam em público. Vestes bonitas, aquelas orações piedosas, frases bem construídas. Eram dizimistas meticulosos. Chegavam na horta deles, tinham lá um pouquinho de cenoura lá. Aí colhiam as cenouras. Deu 20 cenouras. Separava certinho 2 cenouras. Eram tão meticulosos que pegavam a salsa, contavam ali salsas, separavam 10% das salsas. Davam o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Eram religiosos por excelência. Só que tinha um problema. Era só por fora. Era a espiritualidade de performance. Por dentro havia orgulho, desejo de reconhecimento e uma religiosidade sem transformação. Lá em Lucas capítulo 12, Jesus diz: guardai-vos do fermento dos fariseus. E ele explica que é a hipocrisia. Hipocrisia significa viver uma vida dupla. E a gente pode viver uma vida dupla.
aparência de religiosidade bonita por fora, mas sem Deus nos transformando por dentro. Os fariseus, gente, transformaram a fé num sistema de aparência espiritual. Eles buscavam respeito, buscavam posição, buscavam reconhecimento religioso. Esse é o fermento dos fariseus. Esse é o fermento dos fariseus. Uma religião que parece espiritual, só que não transforma o coração. Ok, e qual é o fermento de Herodes? Porque Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus e cuidado com o fermento de Herodes. Se o fermento dos fariseus representa a religiosidade vazia, o fermento de Herodes representa uma outra influência igualmente perigosa. Herodes Antipas governava a região da Galiléia. Ele era conhecido por sua vida marcada por poder político, ambição e prazer pessoal. Herodes era tão cruel que, mesmo sabendo que João Batista era um homem justo, um profeta, Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista num banquete. Por isso, o fermento de Herodes representa uma vida conduzida pelos valores desse mundo caído. É aquela mentalidade que a gente conhece muito bem, que nos cerca no dia a dia. A vida movida para status, para angariar poder, influência e experimentar prazer a todo custo. Diferente dos fariseus, o fermento de Herodes não é uma religiosidade hipócrita. O fermento de Herodes é uma vida centrada no eu. Cuidado com o fermento de Herodes. A vida centrada no eu. Jesus alerta os discípulos dele para essas duas influências: religiosidade sem coração e mundanismo. Esses dois elementos malignos podem silenciosamente entrar em sua vida, aos poucos te contaminar e te destruir. Como é que a gente pode identificar o fermento dos fariseus hoje? Esse fermento aparece, por exemplo, quando a fé se torna apenas uma aparência de religião. Quando as pessoas conhecem mais sobre teologia, aquela linguagem cristã bonita, só que tem um coração marcado por orgulho. Quando não é vista, quando não é aplaudida, quando não é reconhecida, ela se fere e demonstra isso com cara feia. O fermento dos fariseus aparece quando a pessoa frequenta a igreja, só que em casa vive com dureza, gritos, murmuração, falatórios de todos os tipos. É aquela pessoa irritante. E eu ouço muito sobre tipos de crentes assim, sabe? Muito. De filhos chegarem e falar: pastor, eu tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade. Eu cheguei à noite em direção ao quarto da minha mãe e eu estendi as mãos e eu falei assim: Deus, faz ela parar de gritar. Faz ela parar de gritar comigo. O bairro todo conhece ela como uma mulher que só grita. Mas na igreja é aquele docinho que todo mundo acha que é a melhor pessoa do mundo e quer levar para casa. Ai, que mãe exemplar. Esse é o fermento dos fariseus. E eu digo que ele está mais presente do que a gente gosta de admitir. Quando a nossa espiritualidade se resume a cantar, liderar para ser visto, para ter poder e ser reconhecido. É a vida construída mais na imagem pública do que na comunhão verdadeira com Jesus. Fermento dos fariseus. Cuidado. Mas cuidado também com o fermento de Herodes. O fermento de Herodes aparece quando os valores do mundo passam a moldar nossas decisões. Quem é você? Eu sou o doutor tal. Quem é você? Não, eu sou o advogado tal.
eu sou um empresário tal. Não, eu perguntei quem é você, não o que você faz. O fermento de Herodes, ele nos influencia quando a nossa carreira passa a ser sinônimo da nossa identidade. Quando o sucesso profissional se torna a principal medida do nosso valor. O fermento de Herodes, ele existe quando o dinheiro e o conforto são o objetivo número 1 e passam a determinar a nossa vida. O fermento de Herodes existe quando o prazer a todo custo e a vida baseada na felicidade, conforme ensinada por nossa cultura, se torna o nosso objetivo. Perceba que no fermento de Herodes, Deus não é rejeitado abertamente, ele é apenas escalado para ficar na reserva. Deus é colocado em segundo plano. A pessoa influenciada pelo fermento de Herodes tem a vida passada a ser marcada por status, conquistas, reconhecimento e prazer de momento. Essas influências, gente, eu preciso enfatizar isso, porque essa informação é importante. Não chegam de forma brusca, entram devagar, começam com pequenas concessões, pequenas justificativas. Eu ainda tenho energia, eu preciso trabalhar dia e noite, porque a velhice vai chegar. Meu casamento está em crise. No lugar de resolver olho a olho, confessando pecados e pedindo perdão, vamos nos arrebentar no cheque especial, no cartão de crédito e fazer aquela viagem cara. Eu aconselho casais que a solução é essa. A gente está em crise, pastor, a gente só precisa de uma viagem. Ok, e quando chegar da viagem? Porque a viagem acaba. As pequenas vaidades, as pequenas prioridades equivocadas, mas que com o tempo vão mudando o nosso coração. É por isso que Jesus diz: guardai-vos, observa, tenha cuidado. Jesus não está apenas ensinando, Ele está nos advertindo por amor. E o texto termina nos versos 16 a 21. No verso 16, Marcos relata aqui a reação dos discípulos. Ele está brigando com a gente porque a gente esqueceu de trazer o pão? Espera aí. Aí nesse momento, o texto revela algo importante. O texto está dizendo que enquanto Jesus está falando de realidades espirituais, os discípulos estão preocupados apenas com pão físico, necessidades imediatas. E é por isso que no verso 17, observe aí Marcos 8, verso 17, Jesus começa a confrontar os discípulos com uma sequência de perguntas. E essa sequência de perguntas funciona como um exame espiritual do coração dos discípulos. Por que é que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? A ideia aqui é: vocês já viram tantas coisas, mas vocês ainda não sabem quem eu sou. Vocês convivem comigo, vocês viram os sinais, mas vocês não me conhecem ainda. E aí no verso 17, Jesus faz uma pergunta mais séria. Vocês têm o coração endurecido? Essa expressão, meus irmãos, é muito forte nas Escrituras. Porque no Antigo Testamento, um coração endurecido descreve pessoas que veem a ação de Deus, mas resistem à verdade. E Jesus está dizendo aos discípulos: vocês estão se comportando como os fariseus. Vocês estão se comportando como Herodes. Convivem comigo, veem tantas coisas, ouvem tantas coisas, mas ainda assim, vocês estão endurecidos. Jesus está dizendo: vocês não têm capacidade de enxergar a verdade. E no verso 18, observe aí, Jesus continua: vocês têm olhos e não enxergam? Vocês têm ouvidos e não ouvem? Vocês não se lembram? Essa frase, vocês têm olhos e não veem, ouvidos e não compreendem, nos remonta a Isaías, capítulo 6, versos 9 e 10. Isaías está no templo, lembra que eu disse? No templo, e vê Deus assentado no alto e sublime trono, com serafins voando. E aí Deus diz para Isaías: olha, a quem eu vou enviar?
Quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, usa-me a mim. E Deus diz: eu vou te enviar para um povo de coração duro. Eles têm olhos, mas não veem, ouvido, mas não escutam, tem um coração, mas esse coração não tem sensibilidade. Logo depois de citar Isaías 6, nos versos 19 e 20 aqui de Marcos 8, Jesus relembra dois acontecimentos recentes. Lá em Marcos 7, vocês não lembram que eu multipliquei pães para alimentar uma multidão de 5.000 homens? O que sobrou? 12 cestos. Vocês não se lembram agora há pouco que a gente estava pregando a uma multidão de 4.000 homens e não tinha comida? Nós multiplicamos pães para eles. O que sobrou? 7 cestos. Presta atenção nisso, gente. Os discípulos se lembram perfeitamente dos números. Eles estavam presentes quando os milagres aconteceram. Os discípulos viram Jesus orar e ajudaram a distribuir os pães e a recolher os cestos. Eles participaram de tudo. Mas apesar de terem participado daquilo, eles não compreenderam o significado espiritual desses sinais. É por isso que no verso 21, Jesus termina dizendo: vocês ainda não compreendem. Jesus não estava apenas demonstrando poder ao multiplicar pães para aquelas multidões. Jesus estava revelando quem Ele é. Eu sou o Messias, aquele presente, antes de todas as coisas existirem. Foi através de mim, a palavra, que tudo veio a existir. Foi através de mim que 5 pães foram multiplicados, outros milhares de pães foram criados para alimentar multidões. Foi através da minha palavra criacional que não só peixes foram multiplicados, eles foram criados para alimentar a multidão. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou aquele que pode matar sua fome, saciar sua sede. Eu sou o Messias que havia de vir. Os discípulos estavam no barco e estavam com Jesus. Note, mas ainda assim eles não compreenderam. E isso nos lembra algo sério. É possível estar perto de Jesus e ainda assim não compreender o Evangelho. O Brasil é chamado de o país mais cristão do planeta hoje. E figura entre os países mais sujos do planeta. Corrupção, imoralidade em todas as esferas do poder. Inclusive dentro dos lugares chamados de igreja. É possível frequentar a igreja, ouvir sermões, conhecer versículos e ainda assim não conhecer Cristo Jesus. Ainda assim não confiar verdadeiramente em Jesus. A pergunta de Jesus atravessa os séculos e alcança você nesta manhã. Você compreende quem Cristo é? Os sinais são claros para que você se dobre a Cristo como único, suficiente, exclusivo Senhor e Salvador da sua vida. Essa pergunta não foi dita só aos discípulos naquele dia. Ela atravessa os séculos e alcança você nesta manhã. Os fariseus viram sinais e rejeitaram. Os discípulos viram sinais e ainda assim não entenderam. Então o Evangelho nos leva a uma pergunta inevitável. Quem é Jesus para você? Ele é apenas um mestre religioso? Em muitos círculos ele é assim, né? Um exemplo de moralidade, falar a verdade, um ser humano por excelência. Ele é apenas um exemplo moral? É um personagem da história bíblica? Ou para você, Jesus é o Filho de Deus que veio para resolver o maior dos seus problemas, sua condição miserável de pecado, merecedor da ira divina e de padecer eternamente no inferno? Quem Jesus é para você? O mesmo Evangelho que registra essa pergunta,
nos conduzirá logo mais à declaração de Pedro, lá em Marcos 8, verso 28. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Essa é a resposta que transforma tudo, gente. Quando nós compreendemos, de verdade, quem Jesus é, 3 coisas acontecem. Anote isso aí. Ou tenta guardar no coração. Memoriza. A primeira, quando a gente conhece Jesus, a incredulidade perde força. A incredulidade perde força. Quando nós conhecemos Jesus, não precisamos de mais sinais, porque a cruz e a ressurreição nos são suficientes. Quando a gente conhece Cristo, o que acontece? A incredulidade perde força. Repita. Vocês não decoraram, repita. Voz forte, bonita. Porque nós passamos a crer na cruz e a ressurreição, e os sinais se tornam desnecessários e quase irrelevantes para nós. Quando nós conhecemos Jesus de verdade, em segundo lugar, repita comigo, o fermento perde poder. Fala mais bonito. Por que o fermento perde poder? Porque a religiosidade vazia e os valores do mundo começam a perder o seu domínio sobre nós. Quando nós conhecemos Jesus, essa religiosidade vazia começa a perder domínio sobre nós. A gente quer relacionamento com Jesus. A gente quer desfrutar de diálogo, de conversa com o nosso Pai, o nosso Senhor. A gente quer deitar no colo dele, a gente quer estar dirigindo e ter ele aqui do nosso lado e conversar com ele. A gente quer vê-lo em todas as coisas reveladas, a gente quer chorar diante dele, festejar pelas dádivas que ele tão extravagantemente nos concede. Religião não produz isso, religião possui rigidez, fria. Espiritualidade produz um coração rendido no desfrute do relacionamento com o seu Senhor. Quando a gente conhece Cristo de verdade, a incredulidade perde força, o fermento perde poder, e em terceiro lugar, o coração se rende. A fé deixa de ser apenas uma informação e se torna confiança no Salvador. Quando a gente conhece Jesus, a fé deixa de ser informação e se torna confiança de verdade em Jesus. Por isso essa pergunta é tão importante, gente. Você compreende? Você compreende? Quando compreendemos quem é Cristo, a gente deixa de pedir provas e começa a descansar na graça dele. E é nesse momento que a fé deixa de ser apenas conhecimento e se torna vida transformada. Quando a gente crê em Cristo e conhece Cristo, a fé deixa de ser informacional e conhecimento e passa a ser vida transformada. E além disso, vida que desfruta de relacionamento diário com Jesus. Você conhece Jesus? Como você conhece Jesus? Os fariseus conheciam Jesus. Você conhece Jesus como os fariseus conheciam? Herodes conhecia Jesus. Você conhece Jesus como Herodes e os líderes políticos Pilatos conhecia? Os discípulos conheciam Jesus demais, dormiam ao lado dele, mas não sabiam quase nada de verdade a respeito de Jesus. E a gente vai aprender mais para frente no Evangelho segundo Marcos, como os discípulos não conheciam Jesus como deveriam conhecer.
Você conhece Jesus de verdade? Eu quero estimular você a se guardar do maldito e pernicioso fermento dos fariseus e de Herodes, que entram devagarzinho, com cara de piedade. De Herodes é felicidade e prazer. E aí eles vão fermentando e crescendo, e de repente a gente se perde. Eu quero te desafiar a orar dizendo: Jesus, eu quero conhecer o Senhor de verdade. Eu quero compreender o Senhor pelas lentes da fé e desfrutar de vida na sua presença. Quero uma vida transformada. Não quero relacionamento religioso. Quero vida transformada. Quando a gente tiver vida transformada, a gente vai ficar um pouco menos fascinado pelas séries, os filmes, os luxos, as trocas de carro, as grifes, o status, aplausos humanos, essas bobeiras. O que vai acontecer com o nosso futuro? E a gente vai saber que as nossas vidas sempre estiveram, sempre estarão nas mãos de Deus. E o que nos importa é amar Jesus e experimentar deleite na relação com Ele. Porque enquanto buscamos o reino de Deus, Ele continuará como sempre fez, suprindo as nossas necessidades. Vamos orar?